gente começou aqui a live com uma decolagem de avião, né? Isso aí. Assim, para decolar, às vezes a gente precisa de uma turbina muito forte, né? De um impulso para sair da inércia que, pô, ali o avião, quando ele vai ali, se posiciona para poder pegar aquela reta da pista e decolar, é ali aquele momento talvez mais tenso da viagem, junto com o pouso, é claro, e, Sim, e ali a gente percebe que se não tivesse a força daquela turbina, todo aquele esquema aerodinâmico, né, todo aquele poder que chega a uma velocidade enorme ali em um espaço de tempo muito pequeno, é, talvez não decolasse, né? A coisa não decola. sim, E para atingir essa força, né, ter toda essa turbina, existe todo um preparo, inclusive uma das principais empresas de construção de aeronaves do mundo é aqui no Brasil, acho que a galera deve saber, né? sim, Fica aqui no estado de São Paulo. É, assim, a gente sabe que o brasileiro tem um potencial enorme, só que muitas vezes, todo mundo fala, né? Muitas vezes falta investimento, não só do governo, mas até por parte da própria família, que às vezes prefere gastar com outras coisas do que, sei lá, investir no filho, que para ter um estudo melhor, alguma coisa assim, diferente da América do Norte, que a gente vê que, pô, já é tradicional a família investir no filho para ir para a faculdade e tudo sim, mais. Então é uma mudança um pouco cultural, assim. Então a gente não dá tanto valor para algumas coisas que impulsionariam a gente a ponto da gente decolar de vez para algumas coisas, né? sim, E muitas vezes depende do próprio indivíduo, de pegar, ir com tudo e fazer acontecer. Só que muitas vezes a pessoa tem um potencial, até poderia dar certo, só que as circunstâncias acabam levando aquela pessoa a desistir, a, a não dar certo, né? Em qual momento você, de certa forma, teve um momento assim, né? Que você começou. Acho que você ainda vai falar essa parte, mas você estava começando a querer ver TI de novo e aí pensou em desistir ou quase desistiu, né? Acho que vai chegar esse momento também, né? Da sua fala aí. sim. Na verdade, na faculdade mesmo isso aconteceu, né? Tinha, querendo ou não, eu tive muitos networks ali em relação à questão do tanto do ASP quanto do Windows Phone, né? Do mobile ali com .NET, que era um bom começo pro meu rolê já, né? Eu tive certificações Microsoft, tenho elas até hoje guardadinhas, por mais que não me lembre de uma vírgula de nada lá. Aham. Mas eu tive um bom início nessa questão. Pontos exteriores ali, né? O lance na época ainda não existia muito essa questão do remoto, então eu precisaria mudar de estado, de cidade, com certeza de estado, provavelmente. E filho único, morava com a minha mãe na época ainda, né? Boa parte do, 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 do valor da casa ele era meu. Então era muito complexo a situação toda, também estava namorando e tal. E não tive resultados ali em relação, pelo menos comercial, do que eu gostaria na época. E eu tinha que ganhar dinheiro de novo, porque a faculdade tirou uma boa parte do meu dinheiro ali, do meu salário durante esse tempo todo que eu fiquei ali. E então eu acabei pulando fora. E tanto que foi o motivo pelo qual eu enterrei. Digo, bah, programação é muito, precisaria, né? Essa é a minha mentalidade na época. Muito investimento de tempo e de vontade para um retorno que vai me exigir mais disso ainda. Então, foi essa minha mentalidade pela qual eu enterrei. É legal, é bom, tá, mas é muito para mim nesse momento. E eu Sim, abandonei. sim. E tem um outro detalhe, né? A galera que deve estar fazendo agora o EAD da vida e tal, que é um pouco mais barato, talvez não tá ligado que, pô, há uma época atrás era muito difícil você ver bons EADs, né? Então era presencial sempre e Sim. não era tão barato, né? Eu não Nem um sei pouco. se era o seu caso também, Sim, mas não, foi meio tudo. complicado na minha época também. E para tu ter uma ideia, o campus mais próximo que tinha ali com essa relevância no TI, que era em Torres, né, ficava 1 hora da minha casa. Então, eu trabalhava 8 horas por dia, eu tinha meia hora para decidir se eu comia ou tomava banho,
Daí pegava o ônibus 1 hora até a faculdade, daí tinha lá o tempo da faculdade, mais 1 hora para chegar em casa. Chegava em casa todo dia às 11 horas. É muito louco. Eu passei pela mesma coisa, era muito tenso. E aí chegava em casa, um monte de problema ainda que a família E traz, né? E tudo. pensando que tu tem que trabalhar no outro dia, tu tem os trabalhos para fazer e desenvolver ainda. Na época do TCC mesmo acabou comigo, cara, foi bem complicado. Daí eu acabei criando essa imagem ruim da programação. E também, né, levando em consideração que até o conhecimento naquela época era um pouco diferente, né? A gente dependia da faculdade para aprender, porque tu não via tantos programas aí nem de tutoriais, nem de cursos mesmo tão de fácil acesso naquela época. E é Então, um outro até ponto as que. stacks eram diferentes. Um outro ponto também que eu falei na apresentação aí do plano de voo da Impulso Network, que foi a diferença entre faculdades e bootcamps, que aí às vezes na faculdade você sentia que você não ia usar aquele conhecimento para nada, né? Que era uma Sim, coisa assim muito conceitual e tal, que não estava tão conectada com o mercado. Já no bootcamp atualmente, a galera fica um pouco mais ansiosa porque o conteúdo é passado muito rápido, às vezes não dá tempo da pessoa absorver. Então, assim, é meio que os extremos, né? De um lado você tem uma parada que demorava pra caramba, era tipo 4 anos ou até sim. mais, e dependendo se a pessoa pegasse alguma dependência ali, alguma coisa e tivesse que fazer de novo. E por outro lado, o bootcamp é muito rápido, às vezes 6 meses só, ou um ano, e você já tá ali no mercado, às vezes você conseguiu um emprego por causa daquilo, só que você meio que faz mecânico ainda porque você não entendeu direito o porquê das coisas e tal. Então, esse Dev 360 graus até que a gente montou agora é numa pegada um pouco diferente. A gente tem um pouco do bootcamp, que é claro, conectado com o mercado e tudo, mas também passa algumas coisas que tu vê ali em faculdade, porque pô, a faculdade, ela também tem o seu valor, apesar da gente não ser consciente, até você falou da certificação que você fez aí e tal, que às vezes você não é consciente do que isso te forneceu de base, né? Às vezes no seu raciocínio ali, que às vezes para você chegar numa resposta, resolver um problema, aquele conhecimento serviu de base para algo que tá mais na superfície, né? Sim, na verdade é uma coisa que eu tenho que me esforçar de lembrar, né, porque geralmente quando eu falo aí da minha jornada como desenvolvedor, pelo menos a atual, eu comecei a estudar programação de novo, né, foi dia 9 de junho do ano passado. Uhum. Então, eu sempre penso assim: "Bah, em 1 ano eu consegui um emprego ganhando tanto e tal", mas na real não foi 1 ano, né, mano. Eu tive 4 anos de faculdade, querendo ou É, não. Claro que não foi nem perto, na época nem se falava muito em JavaScript, pelo menos no campus que eu estava, né. Pra tu ter uma ideia, em 2014 surgiu o HTML5. Em sim. 2014 eu era expert em VBNet. Uhum. Então é outra realidade, mas realmente quando eu voltei a estudar programação e eu realmente escolhi de propósito algo completamente diferente do que eu já fazia na faculdade, justamente por isso, não, eu não quero ter que voltar atrás para nada, eu quero estudar um novo, é isso aqui, JavaScript. E daí, claro, tive que pegar HTML, porque como a gente fazia muita coisa em ASP lá, era diferente. Então eu voltei para estudar desde a base, né, HTML, CSS e o JavaScript ali bem. E foi aonde eu pensei: "Nossa, como tá sendo fácil, né". Em 3 meses eu já estava fazendo coisas bem legais ali, mas aí, claro, eu já tive lógica de programação, eu já tive estrutura de dados, eu já tive banco, eu já tive muita coisa ali, que por mais que a gente acabe muitas vezes falando, né, que faculdade não ensina nada, mas na real ensina um pouco sim, né, Ah, sem querendo ou dúvida, não. sem dúvida. É porque não é tão consciente pelo fato da gente não estar tão conectado com o mercado. Eu fui aqueles caras que participou de grupo de foco, até fui convidado por outras faculdades para entender, dar feedback e tal, mas eu não era tão consciente do valor que tinha aquilo, sabe? Exato. Era a Hoje, mesma coisa. é muito difícil para um rapaz de 20, 21 anos ter essa consciência. Sim, e claro, querendo ou não, hoje em dia, se
E isso foi um erro meu na época, né? Porque a gente percebe isso depois de velho. Eu fui começar a programar alguma coisa, foi lá no quarto semestre, cara. É E verdade. tipo, por que eu não comecei a estudar antes, velho? Eu tava na biblioteca lá, eu tinha um mar de livros que eu podia estudar sobre C Sharp. Na época eu já tinha Objective-C, por exemplo. Aham. E eu podia ter pego alguma coisa para aprender, mas o cara é novo também, tem essas questões aí da mentalidade. Sim. Mas eu podia ter começado a estudar programação desde cedo. E hoje, quando o pessoal me pergunta aí, né, porque muita gente viu o meu case aí dessa mudança que eu tive na minha vida, cara, fazer faculdade e tal, cara, faz. Tu tem condição e tal, é bacana, tu vai ter um know-how legal. Mas, cara, começa desde quando tu te inscrever para a faculdade estudar programação. Não vai esperar o professor vir te dar lógica 1 ali com portunhol para tu aprender programação. Começa agora. Sim, e tem um detalhe, né? Às vezes a pessoa compromete muito tempo dela só com a grade da faculdade E esquece. e assim, aí usa todo, aí deixa a agenda toda para trabalho e outras coisas, assuntos amigos, família, não reserva um tempo para esse conteúdo extra, aí depois reclama, pô, fiz a faculdade, não deu certo e E não agora, sei tipo, fazer nada. pô, vou para outra área, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, sei lá. Sim. Então é Não, complicado. e é uma realidade, na real. Porque, querendo ou não, são coisas em que só a experiência dá pra gente, né? Sorte daquele que não passou por isso. Exatamente. E, cara, ah, quando eu voltei a estudar programação, e eu até ia comentar isso contigo, né? A questão do roadmap ali, né? O passo a passo, o que estudar, o que aprender. Programação hoje, o que é, onde vive, do que se alimenta. Ah, além da programação em si, né? Além do desenvolvimento de código, além de tu botar a cara na tela e criar tags HTML, existe muito mais coisa, né? E a gente às vezes não explora esse lado, e é uma coisa importante. Principalmente na faculdade foi uma coisa que eu senti muito falta. Tipo, Aham. cadeira de tester, QA, que seja, até o próprio UI, UX, né, que é importante para nossa área, mais para mim ainda que sou mais voltado para o front. E a gente esquece que tem essas opções também, e tudo isso é experimentável, né? A gente pode ir para web, para desk, para mobile, tudo é passível de experimentação ali. E isso é uma área uma coisa muito boa na nossa área. É É, verdade. literalmente baixa um setup, instala e experimenta, velho.